Olá, professora e professor, sejam bem-vindos. Eu sou o Camil Giglio, trabalho no Núcleo de Produção de Conteúdo e Formação das editoras Ática, Saraiva e Scipione, e estou hoje aqui em companhia da minha colega de trabalho, a Claudineia Batista. Clau, seja bem-vinda. Obrigada, Camil. Bom, Camil já fez a minha apresentação, né? Eu sou a Claudineia Batista, e o objetivo desta transmissão é nos familiarizarmos um pouco mais com a obra História.doc, que foi recentemente aprovada no PNLD 2024. Essa coleção, escrita pelos renomados autores Ronaldo Vanfas, Jorge Luiz Ferreira, Sheila de Castro Faria e Daniela Calainho, apresenta um conjunto de recursos didáticos e atualizados, destinados a auxiliar professores e estudantes no processo de ensino e aprendizagem do componente curricular de História. E é com imensa satisfação que convido a professora Sheila de Castro Faria, uma das autoras de História.doc, para participar desta conversa. Sheila é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, professora da pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense e autora de obras didáticas para o ensino fundamental e para o ensino médio. Seja bem-vinda, professora Sheila. Muito obrigada pelo convite para participar desse encontro. Obrigada, Claudineia, obrigada, Camil. Eu sou uma das autoras, então, do História.doc, que é uma obra que se destina a estudantes do segundo segmento, do Fundamental 2, né? E antes eu queria falar uma coisa para vocês que é importante. Todas as obras que foram aprovadas no PNLD, elas precisam necessariamente de atender a determinados conteúdos que são ligados às competências e habilidades. Então, todas as obras são obrigadas a ter esse tipo de conteúdo, de assunto. Mas elas não são iguais, né? Porque o que vai diferenciar uma obra da outra é a forma como esses conteúdos são trabalhados e são apresentados para professores e professoras e alunos e alunas, né? A nossa escolha foi por uma abordagem cronológica, né, dos assuntos que estão determinados pelo edital do PNLD. E é isso que eu quero ressaltar algum desses aspectos que eu acho que a nossa obra se diferencia em termos de estratégia pedagógica. Perfeito, professora. E eu tenho algumas, né? Na verdade, eu e Camil temos algumas perguntas para a senhora. E a primeira é a seguinte. Na coleção História.doc, os autores adotam uma abordagem microanalítica como base para o roteiro de estudos sugeridos. Em cada capítulo, é apresentado um personagem principal, que pode ser uma pessoa comum, ou uma figura célebre, ou até mesmo um personagem mitológico, assim como eventos relacionados aos temas discutidos ou ao período em questão. Essa abordagem microanalítica, ela contribui para uma compreensão mais aprofundada e contextualizada dos conteúdos apresentados na coleção. A fim de entendermos melhor a relevância dessa abordagem como estratégia pedagógica no ensino, a professora pode ressaltar para a gente a importância da abordagem microanalítica como estratégia pedagógica no ensino de história, enfatizando seus benefícios para uma compreensão mais profunda, contextualizada e envolvente dos conteúdos históricos? Claro, vamos lá. Para isso, eu vou apresentar alguns slides para vocês. Eu vou compartilhar o conteúdo, né? Nessa linha, né, da pergunta da Claudineia, o que nós escolhemos como recurso pedagógico para fazer com que os estudantes e as estudantes possam conquistar ou chegar aos objetivos mais amplos da disciplina História, né? Eu ressalto além dois pontos que estão sempre no início de todos os capítulos. De todos os capítulos são dois recursos fundamentais para conquistar esses objetivos. O primeiro deles é uma análise ou um teste do conhecimento prévio do aluno sobre determinado assunto. Então, em todos os capítulos, vai ter uma pergunta motivadora. Essa pergunta motivadora, ela se relaciona com
um meio que o aluno vive, né? E não há certo ou errado nessa pergunta, né? O professor ou a professora, eles podem trabalhar essa questão dependendo das respostas dos alunos. Por exemplo, você sabe o que significa burguês? Todo mundo já ouviu falar essa palavra burguês. O que os alunos e alunas vão responder é um motivo para trabalhar as crises e mudanças, por exemplo, na sociedade medieval, a partir desse questionamento inicial. Então, essa é uma das estratégias. A segunda estratégia, que acredito que seja a mais forte, né, e a mais estimulante, é que todo capítulo se inicia com uma biografia de um personagem, de um evento, e também, às vezes, até mitológico, mas todos são históricos, quer dizer, todos existem, são reais em termos históricos, até o mito é real, aquele mito existiu, né? Mas normalmente, normalmente são biografias de personagens. E eles auxiliam, sobremaneira, na compreensão do processo histórico macro mais geral. Por exemplo, nós temos vários personagens da África, nós temos muitos capítulos sobre África na obra inteira. E alguns desses personagens, por exemplo, Kussaila, que é um árabe, ele não é árabe, aliás, ele é um berbere, né, que aderiu ao islamismo e foi um guerreiro do norte da África, acabou sendo um dos principais, o primeiro não árabe a ser governador de uma província islâmica. Nzinga, rainha do Nudongo, que é uma rainha da região onde hoje é a atual Angola, Sundiata, no Império do Mali, na África Ocidental, em suma, são muitos. E, através desses personagens, a gente chega ao contexto mais amplo do assunto tratado no capítulo. Eu vou dar um exemplo no Brasil, né? Esse exemplo é de Luiz Gonzaga das Virgens. Ele é o terceiro na imagem aqui, né, isso foi feito no século XX, essa pintura, não havia retrato dele, não fotografia, porque não existia fotografia ainda, mas não havia retrato dessas pessoas. E ele é o personagem que vai dar o fio condutor para esse capítulo sobre revoltas e conjurações na América Portuguesa. Ele era um soldado, né? Ele foi desertor por 3 vezes, mas foi perdoado. Há uma vasta documentação sobre ele, e ele sabia ler e escrever. E por que se sabe disso? Porque ele foi um dos acusados na chamada Conjuração Baiana, ou Conjuração dos Alfaiates, ocorrida em Salvador, em 1798. Ele foi acusado de escrever e distribuir panfletos sediciosos, né, contra o governo português. O Brasil, nessa época, era colônia de Portugal. Então, eles estavam num processo de tentativa de desligamento dos laços com a sua metrópole. E aqui nós temos um documento, né, um documento real, é um manuscrito que existe, que está arquivado, né, do que foi escrito e afixado nas igrejas e nas ruas da cidade de Salvador, no final do século XVIII. Né? E ele foi preso, ele mais outro soldado, um aprendiz de alfaiate e um alfaiate, foram presos e acusados de inconfidência. Inconfidência é uma resistência a um poder vigente, no caso, era o poder português. Qual foi o resultado da história de Luiz Gonzaga das Virgens e de mais seus 3 companheiros? Eles foram sentenciados a uma morte natural e para sempre. Ou seja, eles foram sentenciados e foram executados, enforcados, esquartejados, e partes dos seus corpos foram colocadas à vista, né, de todo mundo pela cidade de Salvador. Isso aí é o que a gente chama de castigo exemplar, né? É um castigo que serve para mostrar para os outros que eles não podem fazer a mesma coisa, porque o resultado vai ser esse, né? Algumas coisas acontecem até nos dias de hoje com esse chamado castigo exemplar, né? Que você vê uma pessoa cometendo algum crime e outros desistem de cometer o mesmo com medo das consequências. Mas acontece que, no caso deles, quem participou dessa conjuração não foram só afrodescendentes,
negros, né? Foram pessoas da elite, inclusive da elite letrada, Cipriano Barata, um jornalista, né? Ele não foi sentenciado, as acusações contra ele foram retiradas. E só quem acabou, vamos dizer assim, sendo penalizado foram essas 4 pessoas. O que a gente pode ver através da história de Luiz Gonzaga das Virgens? As motivações da conjuração dos alfaiates, a conjuração baiana, né? Que são um resultado de um processo de centenas de rebeliões do Brasil colonial, do Brasil na época colonial. Centenas de rebeliões, quase todas, ou praticamente todas, com motivações fiscais, com motivações contra o imposto que era cobrado. E o imposto, só nas Minas Gerais, tinham mais de 90 impostos, se não me engano, né? Então, eram revoltas locais, eram revoltas que estavam relacionadas a um ponto específico, né? Sempre um ponto fiscal. Não eram revoltas separatistas. Essas só vão acontecer com o advento de um contexto mais amplo, que é a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos no final do século XVIII. E pela história dele também, a gente percebe a questão do letramento no Brasil, né? Uma pessoa como Luiz Gonzaga, normalmente não seria um personagem que a gente poderia imaginar que saberia ler e escrever, e ele sabia. Ele tinha manuscritos na casa dele, transcritos por ele que copiava de livros, ele não tinha nem um livro, mas ele tinha manuscritos transcritos, né? E transcritos de livros, e ele, como os outros 3, sabiam ler e escrever. Logo, ele faz parte também de um movimento mais amplo, né, da conjuração dos alfaiates, a conjuração baiana, faz parte das conjurações que tentaram separar o Brasil de Portugal, mas com motivações fiscais. Eles não queriam pagar os impostos exigidos por Portugal. E, no caso, por exemplo, da conjuração mineira, que é a mais famosa, né, todos os envolvidos eram devedores à Fazenda Real. Todos. Ou seja, era um movimento que se mostrou separatista por influência da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, tem um fundo, né, fiscal também. Mostra também o tipo de castigo numa sociedade desigual, né? Esse tipo de castigo de enforcamento e esquartejamento não era para qualquer um. Os ricos, por exemplo, não poderiam ter esse tipo de castigo para determinados crimes, né? É uma sociedade que pune, não, que julga uma pessoa dependendo da sua qualidade, julga, e a pena também depende da qualidade. Um nobre, por exemplo, nunca pode ser julgado por uma pessoa inferior a ele. Teria que ser julgado por uma pessoa igual ou superior. O peão, como ele chama, peão é o homem que anda a pé, esse sim pode ser julgado por outros e ter penas como essa, por exemplo, de enforcamento e esquartejamento. Então, a gente consegue ver, através da história do Luiz Gonzaga, a sociedade de antigo regime, né, no Brasil, no caso portuguesa, e vislumbrar a estrutura dessa sociedade que aqui existiu, né? E, principalmente, também a coisa dos impostos, né, que é uma questão atual, né? Atual. Acabou de ser votado um novo arcabouço fiscal do Brasil, e a discussão sobre esses impostos é uma discussão extremamente importante para o momento atual brasileiro. No caso das cobranças de impostos feitas pela metrópole, elas eram locais, muitas vezes. Não era para todo o Brasil, era para aquela cidade, para aquela região, para aquele momento também. Então, tinha imposto para tudo. Só que eles não eram, esses impostos, era uma coisa bastante interessante, que eles não eram cobrados pela administração direta portuguesa. Eles eram cobrados por contratadores, ou seja, pessoas ou grupos particulares que arrematavam em leilão a cobrança daqueles impostos e eles pagavam uma quantia fixa para o Tesouro Português. Então, por exemplo, por 3 anos eu vou me candidatar a arrematar o contrato do sal. Aí, esse contrato do sal, durante 3 anos, eu vou fiscalizar e vou cobrar esse imposto e eu vou pagar por ano para o Tesouro Português tantos mil réis, por exemplo. Então, o que ele arrecadasse a mais era lucro, né? O que ele arrecadasse a menos era prejuízo. Só que, pela recorrência com que esses contratadores entravam em novos leilões, mostra que era bastante vantajoso, né, ser contratador.
Então, toda a estrutura da sociedade colonial, toda não, a estrutura econômica, vamos dizer assim, da sociedade colonial, é possível ser percebida através da história desse personagem que participa desse momento histórico muito específico, né? E muito revelador do que é a sociedade e da sua situação socioeconômica, como um soldado, descendente de escravizados, né? Porque ele é negro, né? Que foi escolhido, junto com mais 3, para receberem um castigo exemplar em relação ao que eles chamam de crime de inconfidência, crime contra o rei. Né? Mais ou menos por aí. Muito interessante, né, professora Sheila, essa abordagem. Eu até lembrei, né, da fala do professor Weinfeld, quando ele diz que a abordagem microanalítica, né, microhistória, ela não é inventada, né, não se inventa fatos, né? Então, na verdade, se apega às mínimas evidências, né, que a documentação ela nos fornece para dar vida a personagens que estão, né, esquecidos, desvelar, né, os enredos, essa sociedade oculta, muitas das vezes, pela história geral. Muito interessante mesmo essa abordagem. Bom, vamos continuar. Eu tenho mais uma pergunta. O ensino de história tem como base o entendimento do passado, a identificação dos protagonistas históricos e a vivência das experiências ao longo das eras. E, além disso, tem um papel relevante e preponderante para a formação integral do estudante, uma vez que este adquire a capacidade de reconhecer e contextualizar o passado em relação ao presente. Professora Sheila, como a coleção promove o interesse dos estudantes pelo passado em relação ao presente? Os protagonistas são professores e professoras e alunos e alunas. Né? Não, o livro didático é só um caminho. E para auxiliar nesse protagonismo, nós criamos alguns instrumentos pedagógicos. Vou compartilhar com vocês esse esquema, né, que é o ensino da história, problemáticas, em relação aos dois tópicos que eu falei. O primeiro é a história regional, a história do Brasil. Como contemplar o ensino da história, o conhecimento da história local ou regional num livro que não trata especificamente daquela história regional. Eu ressalto para vocês, uma ressalva, na verdade, é que não é possível a gente abordar todas as regiões. Não dá. Não dá espaço, não há espaço, há limite de páginas. Então, e há outro problema, que é esse que a Claudineia levantou, que é como o professor e a professora vão estimular os alunos a conhecer o passado com questionamentos do presente. Nós temos as soluções. Nós temos as soluções através de 2 sessões, né? Que uma delas é a história no seu lugar, que existe em todos os capítulos do livro, da pré-história aos dias atuais. Então, sempre há uma problemática daquele capítulo que pode estar relacionada à história regional. E isso vai depender, obviamente, do estímulo para que o aluno ou a aluna procurem essas histórias, ou aqueles fatos, ou aqueles eventos, ou aquelas expressões, não importa, tratadas num determinado capítulo, na sua própria região. Então, eu não vou explicar esses exemplos aqui, né, mas é uma estratégia extremamente estimulante para os estudantes conhecerem a história do seu próprio local ou da sua própria região, né? E o conhecimento do passado em relação ao presente também existe uma seção específica que se chama o passado presente. Agora, é preciso alertar para uma situação muito séria. Não se pode comparar o passado com o presente de maneira mecânica. Na verdade, essa comparação não deve ser nem feita, vamos dizer assim, a não ser que existam recursos pedagógicos para fazer essa relação. Porque pode-se incorrer em anacronismo, ou seja, você pode estar falando de uma coisa que tem aparentemente a mesma situação do presente, e, na verdade, elas estarem relacionadas a eventos ou a conhecimentos ou a aspectos culturais extremamente diversos do que se tem hoje.
Um exemplo bobo, né? A palavra tráfico. Quando a gente fala a palavra tráfico, se você perguntar como é que era o tráfico no período colonial, por exemplo, a conotação de tráfico que a gente tem hoje tem uma conotação muito pejorativa ligada a tráfico de drogas, a tráfico de influências. É uma conotação pejorativa. Tráfico, para o período colonial imperial e avançado século XX, significava trato, comércio. Então, tinha uma conotação extremamente positiva. Então, você não pode, quando você vai ler um documento, porque o tráfico de mercadorias, o tráfico na colônia, não está relacionado ao que a gente imagina hoje, o tráfico de drogas. Então, é muito, muito perigoso fazer essa relação mecânica. Quando a gente fala, por exemplo, em democracia, hoje, vai relacionar com a democracia greco-romana, né, que a democracia tem origem na Grécia, né, sem dúvida alguma, mas absolutamente não é a mesma coisa. Né? A democracia hoje pressupõe a participação, por exemplo, de toda a população, inclusive mulheres, né, inclusive pessoas que não são letradas, né, que não são alfabetizadas. Na Grécia, era um conjunto de homens que discutiam em praça pública. Homens, mulher estava excluída. Né? Então, a gente tem que entender os contextos para fazer essas relações. Então, justamente nessa diferença, né, de conceitos, diferenças de percepção, diferença de contexto, é que vai entrar o interesse pela história para os estudantes. As coisas não são iguais, as coisas são diferentes. Então, vamos pesquisar como era tal coisa que acontece hoje no passado, completamente diferente, ou bastante diferente. Então, eu acredito que a estratégia para desenvolver essa cisão passado-presente tem muitas formas, muitos jeitos de fazer com que os estudantes se interessem pela história. Perfeito, professora. Muito obrigada. A gente está aqui, né, ficando cada vez mais curiosos, né, por essa obra, por apresentar tantas coisas assim encantadoras e realmente estratégias muito significativas para o processo, né, de aprendizagem, e como professores que somos, a gente fica também assim, bom, eu, né, vou falar em particular, com vontade de trabalhar com esse livro, porque está muito maravilhoso. E vamos continuar nessa conversa gostosa, né, essa conversa de apresentação. Gostaria de saber se Camille, que está aqui conosco, tem alguma pergunta também para fazer para a professora. Opa, claro, tenho sim, uma curiosidade, inclusive, professora. O bate-papo está muito legal. A gente percebe, né, ao longo dos volumes dos livros do sexto ao nono ano, que são apresentados diversas fontes históricas, escritas ou visuais. E o objetivo é justamente incentivar os estudantes a acompanharem as análises apresentadas, né? E também estimular, então, a reflexão dele, a compreensão do trabalho de investigação que é realizado pelos historiadores. Ao analisar, então, os livros, é possível perceber que as atividades de análise de texto e imagem oferecidas complementam e aprimoram o estudo do objeto de conhecimento que está abordado em cada capítulo. Nesse sentido, quais aspectos desse exercício de interpretação e crítica das fontes você destacaria? Em relação ao nosso trabalho de historiador, nós somos professores, somos pesquisadores, né? Nós trabalhamos com documentos históricos. Não vou dizer que todo documento histórico traz a sua verdade em si, claro que não. Eles são interpretados, né? Eles são analisados, eles são avaliados e eles servem para algum tipo de proposta de argumento. Né? Então, é com essa perspectiva que nós utilizamos os documentos no livro didático. Então, os documentos selecionados para compor a obra inteira são documentos que podem ser o ponto de partida da criação, da formação, vamos dizer, de um pesquisador em história. Nós não queremos formar pesquisadores em história no Fundamental 2, é óbvio. Né? Mas a gente tem que mostrar para esses estudantes que a história não se faz de achismo, não se faz de eu acho que foi assim. Não.
A história se faz com documentos, com fontes fidedignas e comprovadas. A argumentação sobre aquelas fontes é que ela pode ser modificada, pode ser discutida, mas tem que ter a fonte. Você parte de alguma coisa. Em história não se parte do zero, se parte de documentos. Então, essa é a ideia principal que permeia a obra inteira para mostrar para os estudantes como deve ser feito, aliás, qualquer tipo de argumento, né? Até em rede social, né? Não é só uma pesquisa em história, é quando você vai afirmar alguma coisa em rede social, procura a fonte, procura saber da lisura, né? daquela informação, né? O que nós estamos vendo por aí é uma verdadeira barbaridade. E esse nosso livro prima, aí no caso, prima mesmo, pela utilização no conteúdo de trabalhos que se utilizaram de fontes importantes primárias e de exemplos de como utilizar essas fontes junto com os estudantes. Aí, de novo, eu vou compartilhar com vocês fontes. Eu vou dar alguns exemplos de seções que existem na obra toda, em todos os capítulos também. Um deles é o ler documentos. Ela trabalha essa seção trabalha com documentos escritos, né? Ou seja, é uma questão que estimula o letramento, a interpretação, a análise, né? E sempre problematizando aquele documento para fazer com que o estudante consiga chegar a determinados argumentos sobre aquele assunto. Então, as imagens que nós colocamos no livro não são ilustrações. Absolutamente não são ilustrações. Elas fazem parte de uma iconografia rigorosamente escolhida para mostrar essas imagens como fontes históricas. Pode ser uma charge, pode ser um manuscrito, como esse aqui, da Sociedade Azteca, que é um códice Mendonça, o registro por meio do pagamento de impostos da Sociedade Azteca, aqui a Caverna das Mãos, né, em relação à arqueologia, a parte toda de mapa, todos os mapas são contextualizados e são utilizados como fonte, como um exemplo da utilização de fonte, né, absolutamente todos os capítulos. Portanto, é importante frisar a abordagem dada a essa documentação, que a gente chama todos esses documentos históricos, né, podem ser manuscritos, iconográficos, cartográficos, não importa, ela é fundamental para embasar os argumentos de qualquer historiador ou historiadora. E também é isso que a gente quer ressaltar para estudantes e professores e professoras. Acho que é mais ou menos por aí, não sei se eu respondi direito o que você queria. Com certeza, professora. Deu uma aula e trouxe vários exemplos que ilustram bem a proposta da obra em si, né? Isso. Obrigado. Verdade. Mas, assim, a gente não terminou, eu ainda tenho mais uma perguntinha, professora. Bom, a proposta, né, da coleção História.doc é estimular os estudantes a compreensão do valor da história na formação cidadã. Ao utilizar essa coleção como recurso de estudo, os estudantes eles são encorajados, né, a exercitar a tolerância diante das diversidades, a adotar uma perspectiva crítica em relação às desigualdades sociais e a defender a democracia como modelo para lidar com as diferenças no âmbito político. Em que momento ou momentos na obra os estudantes incorporam esses procedimentos, professora? Nós, na obra inteira, como princípio, né, a gente parte da não atribuição de juízo de valor em qualquer conteúdo. Outra coisa também, na negativa, né, meio esquisito falar isso, mas assim, a gente não utiliza, não exercita nossas opções políticas ou ideológicas no livro. Isso aí, porque isso faz parte do próprio ofício do historiador, né? A gente, quando escreve uma tese, quando a gente faz uma pesquisa, a gente cria um texto, um argumento que isento de tomar partido, vamos dizer assim, né? A gente não avalia assim, a revolução feita, a conjuração dos alfaiates foi excelente. Nunca vai ser lido isso no nosso livro,
Nunca. A gente apresenta as informações, os professores, as professoras e os alunos e alunas podem chegar a essa conclusão. Foi correto? Valeu a pena? Foi importante? Importância até a gente dá, né? Porque tem algumas situações que a gente pode considerar como importantes para determinadas conjunturas, né? Mas a gente a gente tem o maior cuidado em não atribuir juízo de valor a isso tudo. E eu gostaria de dar um exemplo, poderia dar vários, em relação à história da mulher, né? Em termos de desigualdades sociais, né? A história da mulher, a história da infância, por exemplo, a história a história homoafetiva. Mas eu prefiro dar um exemplo rápido, vou tentar ser bastante rápida, sobre racismo, né? Que é uma das principais marcas da nossa sociedade atual brasileira e mundial, na verdade, né? Em todos os países ocidentais, o racismo ele é bastante forte, né? Vejam o caso recente do Vini Júnior na Espanha, né? Uma coisa bárbara, sabe? No sentido grego, né? No sentido de estranheza, como é que pode? Então, eu acho que é importante a gente tentar centrar no tema racismo. Bom, vamos então. Como eu estava falando, talvez o racismo é um dos temas que mais impactam, né? E que mais demonstram o que seriam as desigualdades sociais no Brasil atual e em várias partes do mundo, né? Principalmente naquelas partes do mundo em que houve a escravidão moderna, mas também em outras situações, né? Porque o racismo não se dá só em relação ao negro, né? O racismo se dá em relação ao chinês, se dá em relação aos asiáticos, aos indianos na Inglaterra, por exemplo. Não é uma exclusividade dos negros, mas a história, né, das sociedades que tiveram contato com a escravidão negra. A escravidão teve o recorde macabro de ter sido a maior migração forçada da história da humanidade, da África para as Américas, né? E para a Europa também, né? Porque foram muitos negros para a Europa. Então, eu acho que o racismo em relação aos negros é o que eu pretendo abordar aqui agora, embora, como eu disse, haja racismos para outras coisas, para outras etnias, outros grupos sociais. Então, as heranças da escravidão no Brasil, sem dúvida alguma, são racismo e pobreza. E no nosso livro, a gente dá muita importância a isso, né? Nossa obra, né? A gente tem um peso enorme na história da África, na história da América e na história do Brasil relacionadas ao tema escravidão e racismo, né? Só aqui, por exemplo, na África, no História.doc, são muitos capítulos, né? Tá vendo? Continuam aqui, são muitos capítulos, são partes praticamente em todos os livros do sexto, sétimo, oitavo e nono anos. Então, ele é muito importante. Eu, particularmente, sou uma pessoa que trabalha muito com escravidão, com assuntos sobre escravidão e com África, né? África, eu não sou pesquisadora de África, mas eu sou uma leitora compulsiva de temas africanos. O que tratamos até, inclusive, da escravidão na própria África, que é um tema muito complicado, porque na África havia escravidão, né? E nós não estabelecemos, como eu disse, não temos juízo de valor, nós não estabelecemos a ideia de culpa, né? Quem foi culpado, ou que grupos foram culpados pela escravidão que arrancou provavelmente mais de uma estimativa, 40 milhões de pessoas da África que vieram para a América. Isso contando os que morreram pelo caminho também, que foram muitos, é muito triste. Mas, ao comparar a escravidão na África com a escravidão na América, que há diferenças, né, a gente está mostrando o contexto desses dois, vamos dizer assim, sistemas. E por que isso é importante? Porque nós resgatamos, em toda a obra, né, isso realmente é uma coisa muito forte na nossa redação, os africanos e suas histórias. E repudiamos, repudiamos o eurocentrismo e o racismo que começaram no século XIX. Eu digo que começaram o racismo porque raça, aí que vem a questão do contexto, não significava, antes do século XIX, não estava relacionada aos aspectos biológicos. O século XIX
biologiliza a ideia de raça, né? Foi uma das situações assim difíceis para justificar, por exemplo, a expansão pela África. Os países europeus simplesmente entrarem pela África adentro, se achando justificados em fazer esse tipo de invasão, colonizar grandes partes da África, subjugar essas populações, né, através de uma ideia de que eles seriam superiores aos africanos, aos vários grupos africanos, que eles são muito complexos, são muito diferentes. Né? Isso aí é uma justificativa ideológica, né, feita pelos europeus imperialistas, que é o nome que se dá, né, para entrar tranquilamente e se sentindo seguros que estavam levando a civilização para pessoas incivilizadas. Né? Então, esse tipo de formação é uma coisa que tem repercussões até os dias de hoje, né? O juízo de valor na história. E um dos maiores perigos é a ideia que foi criada no decorrer do século XIX, no final do século XIX, na verdade, né, que é o darwinismo social. O que é esse darwinismo social? Isso a gente ouve agora pessoas utilizando esse tipo de conceito. O darwinismo social vem de Charles Darwin, que criou uma teoria sobre a origem das espécies e da origem da humanidade. Né? Ele afirma que foi um desenvolvimento e que a humanidade foi passando por etapas para se chegar ao que é hoje o Homo sapiens. Né? Isso aí foi o que Darwin disse. Só que muitos sociólogos e teóricos e políticos até também do século XIX transferiram esse tipo de evolução para as sociedades. Então, eles começaram a fazer pesquisas, inclusive, afirmando, partindo do pressuposto, partindo de um juízo de valor, né, que determinadas sociedades estavam num estágio de desenvolvimento menor do que outras. As mais desenvolvidas seriam as europeias, brancas, e as menos desenvolvidas seriam as africanas. Por incrível que pareça, não eram nem as asiáticas, nem os indígenas. Eles consideravam as sociedades da África, justamente por esse período moderno de escravidão negra. Né? Então, o darwinismo social é um conceito que é absolutamente descartado atualmente, mas o senso comum continua acreditando nele, né? Porque, primeiro, que a humanidade, segundo Darwin, ela só existe uma raça, que é a raça humana. Não há diferenças significativas em DNA nem nada que justifique dizer que um é menos desenvolvido do que o outro. Então, eu acredito que o maior problema nos tempos atuais é a negação da existência do racismo, que é talvez uma das mais perversas consequências de nosso passado escravista. Tivemos uma aula, né? Sim, sem dúvida nenhuma, uma aula. Bom, eu terminei as minhas perguntas. Gostaria, né, saber se Camille, se a professora Sheila gostariam de acrescentar mais alguma informação. Eu só gostaria de agradecer aqui a aula, realmente, né? Muito gratificante escutá-la, professora. Sempre uma honra. Queria agradecer também ao espaço, né? Que agradecer e dizer e me colocar à disposição para professores e professoras para algumas dúvidas que tiverem. Estou à disposição, sem nenhum problema. Eles perguntam a vocês me contatam e eu responderei. Eu e os outros autores responderemos com a maior brevidade e com a maior atenção, sem dúvida alguma. Estamos à disposição. Eu tenho a autorização deles para dizer isso. Que maravilha, muito bom. E você, ficou curioso? Então acesse, né, o nosso portal, o eDocente, onde você encontrará esta coleção, né, História.doc, na íntegra, assim como outras, né, aprovadas no PNLD de 2024. Muito obrigada, professora Sheila, por sua participação. Muito obrigada por essa aula. Realmente foi uma aula, foi fantástico. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até, gente. Até mais, pessoal. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.